Bom, nessa série de vídeos aqui, começando por esse, obviamente, eu quero trazer para vocês mais compartilhar uma ideia que eu tive, que é de trazer as minhas reflexões, as minhas meditações a respeito dos livros que eu leio. Eu gosto de estudar, tenho o hábito de ler, o hábito de estudar, mas nunca tinha feito nada com isso, então tomei essa decisão e vamos lá. Atualmente estou lendo o livro de Hábitos Atômicos. Achei ele um livro bem prático, um livro muito didático e prático, que tem bastante coisas que pode ser aplicado, e algumas coisas me chamaram a atenção, então decidi compartilhar. E antes de eu começar a falar sobre o livro, comecei o primeiro vídeo, então gostaria de falar que meus vídeos aqui vão ser bem simples, não pretendo fazer cortes, fazer edições mirabolantes, pretendo só gravar e subir aqui para vocês e ir melhorando, melhorando a minha fala, melhorando o conteúdo, melhorando a forma de explicar. E é isso. Então, eventualmente vocês vão escutar algum barulho, algum choro de criança, porque tem os meus filhos aqui em casa. Eventualmente vocês vão ver tomando tereré, que eu gosto bastante. Aqui é um hábito meu, um costume aqui na minha região. E é isso. Vamos chegar de enrolação aqui, acabar com isso e vamos falar do livro. Eu vou pular a parte que ele fala, a introdução, que ele fala basicamente da vida dele, do acidente que ele teve jogando beisebol, da recuperação e o que levou ele a ajudar as pessoas, o que motivou ele a ajudar as pessoas. Só um detalhe, se eu ficar meio torto na cama aqui ou na cadeira, é porque eu estou escorado na mesa aqui, eu tenho essa preguicinha aí. E aí eu já vou direto para o primeiro capítulo. Então, ele começa o primeiro capítulo contando uma história de uns atletas, quase que não sai, ciclistas, britânicos que não ganharam alguns títulos, depois fizeram uma série de mudanças e eles ganharam muitos títulos aí em tempo até recorde. Mas o que eu quero falar com vocês são alguns pontos bem interessantes desse capítulo, que eu até anotei, estou procurando minha colinha que eu guardei no meio do livro aqui, achei. Que é o seguinte: aquilo que você faz hoje reflete no seu eu do futuro. O que eu li sobre isso aqui nesse livro, que o autor traz, é que é o seguinte, que os hábitos, eles têm um efeito de juros compostos. Então, o que seria isso? Quanto mais você faz, você repete um hábito, você causa meio que um efeito de empilhamento desses hábitos. E vai acumulando, 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 e isso transforma a sua vida. Então, você tem uma série de pequenos hábitos que, isoladamente e repetidos diariamente, enquanto você não vê resultado, parecem insignificantes, parece que não estão te levando a lugar nenhum, não estão te trazendo benefício nenhum, mas que à medida que você repete esse conjunto de pequenos hábitos diariamente, ele fala que esses pequenos hábitos são decisões que a gente toma e escolhe repetir ela todos os dias. Então, à medida que você faz isso, você vai moldando quem você é, você vai moldando o destino da sua vida. Eu não concordo muito com essa coisa de destino, porque traz uma ideia de algo determinado. Eu acho que a nossa vida não é 100% determinada, o nosso destino ele não é 100% determinado por nada. Mas, claramente que aquilo que você faz impacta, obviamente, e vai te levar a ser algum tipo de pessoa, mas não que você não possa mudar isso no meio do caminho, ou mesmo que depois que você chegou lá, isso não impede você de mudar. A prova disso é que se você está assistindo esse vídeo, você pode ter, na verdade, a esperança e o desejo de mudar alguma coisa na sua vida, até porque eu comprei esse livro para entender melhor como fazer isso na minha vida. Então, eu vi muita gente falando bem dele, fui lá, comprei, falei, vou estudar esse livro, entender o que o autor fala e ver o que se aplica na minha vida para que eu tenha, ou seja, quem eu quero ser. Então, voltando, pode ser que eu me perca aqui, porque é o primeiro vídeo, eu não tenho costume de gravar vídeo, então, vamos lá. Aquilo que a gente faz reflete no nosso eu do futuro. Ele vem, como eu já disse, quando a gente repete hábitos todos os dias, isso vai causando um efeito de empilhamento e vai moldando, segundo o autor, o nosso destino, vai moldando quem a gente é atualmente. Você pode constatar isso olhando para a sua vida hoje. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, e se você parar para fazer um exame de consciência, você vai ver que
isso que te causa insatisfação está relacionado com algo que você fez com muita frequência, entende? Então, o caso de uma pessoa que é viciada, por exemplo, uma pessoa viciada em droga, em álcool, qualquer coisa nesse sentido, chega um momento, né? Algumas pessoas tomam essa consciência de que aquilo está atrapalhando a vida dela, que aquilo está destruindo a vida dela. Isso gera uma insatisfação muito grande, obviamente, e ela reconhece esse fato. E aí, eu já vi alguns relatos, assim, não de muitas pessoas, mas eu já vi alguns relatos das pessoas falando: eu não sei como mudar, eu não sei como eu vim parar aqui, né? Eu sei como eu comecei a usar droga, mas eu não sei o que me fez ficar preso, né? Não sei qual que é a motivação. E aí surgem muitas teorias. O inconsciente, é porque tem um negócio dentro de você tem um autossabotador, não sei o que lá, várias coisas assim, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas o que fez essa pessoa ficar presa no vício, dentre alguns fatores, foi o fato dela alimentar esse vício, né? Então, que seja o álcool, por exemplo, foi o fato dela beber com uma frequência muito grande. Esse é um dos fatores. E é isso que o autor vem chamar a atenção da gente, que aquilo que você faz repetidamente vai gerar um resultado na sua vida. Esse resultado, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E ele vai ser positivo ou negativo a depender do hábito que você está repetindo, da decisão que você está tomando todos os dias. Então, esse é um convite à reflexão que o autor traz para a gente, né? De que a gente precisa olhar para a nossa vida, fazer um exame de consciência e ver quais são as decisões que eu estou tomando todos os dias. Quais são as decisões, né, que eu estou tomando hoje, que eu tomei ontem e anteontem, e assim possivelmente vou tomar amanhã, para onde elas estão me levando, entende? Para que não gere uma frustração em você, para que de repente você não diga assim, eu quero perder 10 quilos, mas beleza, você tomou a decisão de que vai perder 10 quilos, só que diariamente, o que acontece? Você continua comendo comidas muito calóricas, continua não fazendo atividade física, continua não cuidando do seu sono. Então, será que você vai perder 10 quilos? Será que você quer perder 10 quilos? É um convite à reflexão, né? Dito isso, né, essa primeira parte, ele fala sobre ser 1% melhor. Então, ele faz alguns cálculos matemáticos, ele até traz um gráfico. Eu não vou mostrar aqui, porque senão fica invertido, mas você pode pesquisar na internet. E ele fala, segundo esses cálculos que ele trouxe, se a gente escolhe hábitos positivos e repete esses hábitos todos os dias durante um ano, o que acontece? A gente melhora 37% a mais. Enquanto que se a gente escolhe repetir hábitos ruins, a gente declina tanto que chega quase a zero dentro desse cálculo. Então, juntando com o que eu falei anteriormente e com essa ideia do autor, será que não vale a pena a gente escolher hábitos positivos? Entende? E aí a gente entra num terceiro ponto, que eu já recebi alguns questionamentos assim, de algumas pessoas mais próximas. Eu já me fiz esse questionamento, que é, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que, por exemplo, fazer atividade física é bom, comer uma comida mais saudável, seguir uma dieta ali mais tranquila, mais saudável é bom, estudar todos os dias é bom, e etc. Dormir 8 horas por noite é bom, mas eu não consigo aplicar nada disso na minha vida, eu não consigo fazer essas coisas. Então, o que eu faço diante dessa situação? Perdão, eu tomo um tereré e aí me dá um pouco de azia, vez ou outra eu vou dar essas pausas. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não consigo, o que eu tenho que fazer? Você tem que repetir. Você tem que fazer. Vai parecer um papo de coach agora, nada contra os coaches. Algumas coisas que alguns deles falaram me ajudou bastante em algumas questões. Mas, se você sabe o que você tem que fazer, você precisa fazer todos os dias. É o óbvio, né? Mas existe um segredo aqui. O segredo dos deuses. Na verdade não é nada de segredo, é o óbvio, que é até o que está na capa do canal. É fazer o básico bem feito que funciona. Então, se você sabe que fazer atividade física é algo bom e você não consegue
fazer atividade física, você não sente vontade, vamos dizer assim, ou você se esquece, você até coloca na agenda lá um horário para fazer atividade física, mas você acaba se esquecendo de fazer, ou por algum outro motivo você, por mais que queira, não faça atividade física, então você precisa focar no 1% melhor todos os dias. Esse 1%, ele vai explicar o que é isso, em outros capítulos ele vai destrinchar um método para você de implementar um hábito e retirar outro, mas eu já vou adiantar alguma coisinha aqui. Esse 1% melhor todos os dias é você olhar para os ganhos marginais que você vai ter. Então, por exemplo, se você quer fazer atividade física todos os dias, o que você pode fazer? Quais são as pequenas coisas que você pode fazer que criam um ambiente favorável e facilitador para você fazer atividade física? Então, vou dar um outro exemplo. Eu decidi gravar esses vídeos. Eu falei, cara, todo mundo não, mas a maioria do pessoal que grava vídeo para o YouTube tem edição, sabe fazer umas edições muito bacanas, muito legais, né? Tem iluminação boa, tem microfone bom, tem isso, não sei o que. E eu tenho o que? Eu tenho aqui uma lanterninha aqui na minha cara e eu tenho o celular e o canal do YouTube para poder subir os vídeos. Pronto. Então eu escolhi deixar sempre o pedestal aqui e a lanterna no mesmo lugar, de modo que quando eu tenho a ideia, né, quando eu termine de ler o livro ou quando eu tenho a ideia, eu venho e gravo o vídeo. Eu achei que esse é um processo mais fácil. Basicamente, esse 1% melhor é você facilitar o processo. É isso que ele quer dizer. É você estabelecer a meta e esquecer da meta, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, voltando ao exemplo, se você quer fazer atividade física, ao invés de você querer ir para a academia todos os dias, foque primeiro em colocar o tênis. Ao invés de você querer ir direto para a academia, vamos dizer assim, vou fazer atividade física, então preciso matricular e ir na academia. Não, toma a decisão de fazer atividade física todos os dias e depois vista o tênis. Toma a decisão de vestir o tênis, de vestir a roupa para você fazer atividade física. Toma a decisão de deixar o seu tênis e a sua roupa já preparado no dia anterior, se você quer fazer atividade física de manhã, por exemplo. Essas pequenas decisões que parecem irrelevantes é que vão te ajudar a cumprir o seu objetivo, a sua meta de fazer atividade física todos os dias. Então, isso é a ideia do 1% melhor. É você focar nessas pequenas coisas que ele chama de ganhos marginais e escolher fazer elas repetidamente todos os dias. E aí ele vem falar, né, sobre o Vale da Desilusão e o que eu abreviei aqui de PPL, que é o Platô de Potencial Latente. Então, recapitulando, se você sabe o que você tem que fazer e você não consegue fazer, foca no 1% melhor. Tenta mapear quais são os micros hábitos, né, os pequenos hábitos que vai te ajudar a fazer o hábito maior, vamos dizer assim. E aí, quando a gente entra no conceito de Vale da Desilusão, que o autor traz, é que mora o X da questão. Porque o Vale da Desilusão é o período em que você vai ver, você vai fazer, você vai executar esses pequenos hábitos, esse 1% melhor todos os dias e não vai ver resultado. Então, a gente cria, isso ele traz muito bem no livro, a gente cria a ideia de que vou fazer atividade física todos os dias, então eu vou conseguir acordar cedo, eu vou conseguir, né, tomar um banho ali, para quem toma banho antes de fazer atividade física, não sei se tem gente que faça isso, mas eu imagino que sim. Vou me arrumar, vou tomar um cafezinho da manhã ali basiquinho e vou fazer atividade física. Essa é a ideia. Na nossa cabeça tudo sai perfeito, na nossa cabeça parece que vai dar tudo certo. Tomei a decisão, eu vou lá e vou conseguir executar. Mas na vida real, não é assim que funciona. A gente sabe, eu sei, você sabe, e você já provavelmente com alguma situação já deve ter experimentado isso na sua vida. Na vida real, a gente toma a decisão e quando a gente vai fazer, sempre tem alguma coisa que não sai legal. Sempre tem alguma coisa que não dá certo, que dá errado. Entende? Isso é o Vale da Desilusão. Faz parte do Vale da Desilusão. Então, você tomou a decisão, você começou a fazer, algumas coisas não vão sair como planejado. O tempo que você calculou para fazer aquilo, né? Então, por exemplo, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Às vezes eu vou perder 10 quilos em 4 meses. O tempo pode não ser o mesmo.
Então, nada é linear, nenhuma mudança é linear. E isso é a ideia por trás do Vale da Desilusão. E aí o autor traz que a gente precisa suportar esse vale. A gente toma a decisão de fazer algo, de mudar algo na nossa vida. E a gente precisa passar um período, um tempo, fazendo aquilo, sem ver o resultado, até que esse resultado atinja um ponto específico, até que esse empilhamento, falei errado, né? Até que esse empilhamento de pequenos hábitos atinja um ponto específico e a gente consiga ver os resultados daquilo e se mantenha fazendo. Esse ponto específico é o que ele chama de platô de potencial latente, né? E aí ele traz um exemplo muito bom aqui, muito simples, mas muito bom. Ele fala assim, imagine que você esteja numa sala e a temperatura ambiente é de 25 graus e tem um cubo de gelo na sua frente. A temperatura da sala vai mudando, então de 1 em 1 grau, então de 20 ela passa para 25, ela passa para 26, de 26 para 27, 28 e vai subindo de 1 em 1 grau. E nada acontece com o cubo de gelo, ele continua na sua frente e você não vê ele derreter nem nada. Só que quando chega em 32 graus, o cubo começa a derreter. E aí, à medida que vai subindo, ele vai derretendo mais rápido. O 32º grau seria o platô de potencial latente. Ou seja, o cubo de gelo ele precisou ficar de 25 graus até 31 graus aparentemente intacto, até que com a mudança de mais 1 grau ele começasse a derreter. Assim, o autor vem dizer pra gente que acontece com todos os hábitos na nossa vida. A gente começa a fazer, não vê resultado, tal. Vai chegar um dia que você vai fazer mais uma vez e o resultado vai aparecer. Quer um exemplo mais prático? Provavelmente faz parte da sua vida ou de alguém que conviveu com você. Aquela pessoa que é magrinha, na adolescência, ali, infância, ela é magrinha. E ela come igual um dragão, come igual um leão. E come um monte de comida calórica, né? E ela vai comendo. O que acontece? Quando ela se dá conta ali na vida adulta ali, ou depois de alguns meses e anos, ela já está com uma barriga de chope, vamos dizer assim. Ela já está com uma barriga grande, já está gorda, obesa, entende? O que aconteceu? Ela não viu, no primeiro mês, possivelmente, ela não viu nenhuma mudança física. Então, por isso que ela continuou comendo. Por isso que ela continuou mantendo aquele hábito de comer desenfreadamente, ou de comer muito, de manter na sua dieta, na sua alimentação, comidas calóricas. Só que a conta chega, né? Existe esse ditado, a conta chega. E depois de muito tempo repetindo isso, ela ganhou um sobrepeso, ganhou uma gordura corporal num volume muito expressivo, onde outras pessoas já começam a olhar para ela e ver que ela já não é mais aquela pessoa magrinha. Então assim se dá para tudo na nossa vida. A gente vai precisar passar por esse vale da desilusão. Tudo que você queira aprender, que você queira implementar, se tratando de hábitos na sua vida, você vai ter esse vale da desilusão. Você vai passar esse período sem entender o que está acontecendo, você vai passar esse período fazendo as coisas sem ver o resultado, só que é um período onde você aprende muito. E eu acho que esse é o principal benefício do vale da desilusão. É um período propício para a gente aprender, entende? Aprender com os erros e melhorar mais rápido. E o platô de potencial latente, como eu já expliquei, é esse estado de mudança. Entenda como é quando você atinge a meta, entende? Você tem a meta de perder 10 quilos e você emagrece, e você vai fazendo, e quando você perde os 10 quilos, você atingiu aquele platô de potencial latente. E aí as pessoas veem o resultado. E ele até fala que geralmente quando você atinge esse platô de potencial latente, é quando as pessoas, para quem já é rico deve ter escutado isso, eu não sou rico, né? Mas eu imagino que escute isso, você ficou rico do dia para a noite, ou para aquelas pessoas que escolheram emagrecer, né, e perderam muito peso, e teve uma mudança radical, nossa, mas você emagreceu muito rápido, enquanto na verdade às vezes a pessoa ficou 2 anos comendo e indo para academia. E por último, ele vem falar pra gente, e o vídeo já está longo, né? Eu vou tentar encurtar aqui. Ele vem falar pra gente sobre as metas. Ele fala: esqueça as metas, concentre nos sistemas.
Não é que as metas sejam irrelevantes, ele fala que a gente precisa definir as metas. Só que quando a gente foca só nas metas que a gente definiu, o que acontece? A gente esquece de fazer o que a gente precisa fazer todos os dias, que é na verdade o que vai levar a gente a cumprir essas metas. Então, o sistema, quando ele fala foca no sistema, foca naquilo que você precisa fazer todos os dias. De novo, o exemplo de alguém que quer emagrecer. Alguém que decida emagrecer 10 quilos, essa pessoa ela vai precisar se alimentar corretamente, fazer atividade física, regular o sono, né? E uma série de outras questões todos os dias. Ela vai precisar desses pequenos hábitos todos os dias, entende? Repetir isso, fazer isso repetidamente para que ela consiga atingir a meta de perder 10 quilos. Só que aí a gente entra num outro problema, que é atingir a meta não é suficiente. A gente precisa focar nos sistemas e continuar repetindo eles, porque atingir uma meta é um estado, e isso o autor traz no livro. Atingir a meta é uma mudança momentânea na sua vida. Então, essa pessoa que decidiu emagrecer 10 quilos, quando ela perde 10 quilos, ela só deixou de ter 10 quilos a mais. Mas se ela não continuar indo para a academia todos os dias, comendo adequadamente todos os dias, dormindo bem todos os dias, ela vai voltar para os mesmos comportamentos, ela vai voltar para os hábitos antigos e ela vai recuperar esses 10 quilos ou vai ganhar até mais. Então, quando ele fala de esqueça as metas, concentre nos sistemas, é isso. É voltar de novo à ideia do 1% melhor todos os dias. É mapear, estabelecer as metas. O que eu quero? Eu quero ter R$1.000 investido. Beleza, o que eu preciso fazer todos os dias para que eu tenha R$1.000 investido? Entende? Depois, mapeei quais são os comportamentos, atingi os R$1.000 investidos, perdi 10 quilos, né? Guardei o dinheiro para comprar uma casa e comprei a casa. Beleza, o que eu preciso fazer para continuar mantendo essa meta que eu alcancei? Né? Então vamos lá, tenho R$1.000 aqui poupado, investido. O que eu preciso fazer, continuar fazendo para aumentar esse valor, ou até mesmo para que eu não perca esses R$1.000 que eu consegui guardar? Emagreci 10 quilos, o que eu preciso fazer para poder não engordar de novo esses 10 quilos e para poder, quem sabe, ou emagrecer um pouco mais, ou definir o corpo, ou ganhar massa muscular? Ou seja, o que eu preciso? Os sistemas basicamente é isso. O que eu preciso fazer para continuar melhorando todos os dias, para atingir uma meta e manter ou melhorar essa meta, que são os hábitos, são 1% melhor. E esses hábitos nem sempre são hábitos mirabolantes, são coisas, são hackzinhos, né, como algumas pessoas dizem no marketing digital, no Instagram da vida. São hábitos básicos e por isso na capa do canal aqui do YouTube eu vou trazer muito essa ideia. A gente precisa focar nos hábitos, né, no básico bem feito, que funciona. Então, porque também não adianta a gente fazer aquilo que é básico e fazer bem feito se aquilo não vai funcionar. Entende? A gente vai cair no que o autor traz, vai continuar cometendo o erro, alimentando o erro, e a gente vai declinar. A gente vai, ao invés de melhorar, vai piorar a nossa vida. Então é isso. Espero que você tenha gostado, né? Desconsidere alguns erros aí, é o primeiro vídeo. Os outros vídeos com certeza vão melhorar a áudio, vão melhorar a qualidade de imagem. Eu pretendo melhorar muito a minha comunicação e o jeito que eu trago conteúdo, até para ficar melhor, né, mais fácil de entender. Então, espero que você tenha gostado. Vou deixar o link do livro aqui na descrição. Recomendo a leitura. É um livro muito fácil, muito didático, né, e que pode ajudar muito em qualquer coisa que você queira mudar na sua vida.